Jésima linha, jotésima coluna, você joga esses valores inteiros aqui dentro do education. Então aqui, por exemplo, se você escreve education, abre colchetes, 3,4, fecha colchetes, isso daqui vai produzir, ele vai dizer qual é a informação que está na linha 3, coluna 4, que é 40.011. Eu posso olhar aqui, ó, vamos lá. Linha 3, coluna 4, aqui, 4.011, tá vendo? Então tá. Isso é muito útil para a gente fazer algumas manipulações dos dados. Se você quiser olhar a linha 3, toda ela, você só não diz qual é a coluna. Então eu executo isso daqui, vai aparecer lá embaixo. Aqui é a linha 3, e aqui o 4.011, tá vendo? Se eu quiser saber uma coluna inteira, por exemplo, a coluna 4, eu só omito a informação de linha. Apareceu aqui embaixo, ó. Esses são os valores da coluna 4. Então, essa é a regra de chamada do data frame. O ordenamento. Tem uma função, às vezes você quer ordenar o data frame. Como que você faz esse ordenamento? Você usa a função order. O que a função order faz? Vamos lá. Primeiro vamos pegar esse education invest, que é a quantidade, é o dinheiro investido per capita na educação nos Estados Unidos por unidade de federação. Então tem lá 235, 231, em alguma unidade de medida que eu não sei qual é, tá bom? Em milhares de dólares, sei lá. Eu quero ordenar o meu data frame em função dessa variável. A primeira coisa que eu posso fazer é chamar a função order e colocar dentro dela a variável que vai funcionar como critério de ordenamento. Vou executar essa linha e vamos ver o que acontece. Vou abrir aqui para a gente conseguir enxergar. Então, o que ela publicou? Ela publicou 32, 31, 25, 33, 30, 10. O que isso quer dizer? Esses são os endereços dos valores no vetor unitário, no vetor anterior, no vetor atômico anterior. São os endereços nesse vetor dos valores já ordenados. Então a função order, ela pega aquele dado que você inseriu, que é um vetor atômico, certo? E vai ordenar isso internamente. E agora vai dizer para você qual é o endereço no vetor que você ofereceu dos dados ordenados. Por exemplo, 32. Vamos ver quem é a 32ª entrada do vetor invest. Vamos aprender a ver isso aqui juntos. Olha só. Entre colchetes aqui tem o número 1. Estão vendo ali? Número 1. Embaixo está 21. E esses números vão mudar muito por causa da largura aqui, né? Dependendo da largura do dado, vão caber mais entradas por linha no output. Então aquela numeração te ajuda a encontrar. Você sabe, por exemplo, que a entrada que está do lado do colchete 1 é a primeira. A que está do lado do colchete 21 é a 21ª. Eu estou interessado em procurar a 32ª. Então a 32ª, se essa aqui é a 21ª, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. 212. É isso mesmo? Tá errado. Não, é 32. 208. Agora tá certo. Então, assim, ó, vocês observem que 208, olhem para os outros valores. 208 é o menor de todos os valores. Estão vendo? Onde está o segundo menor valor? Na 31ª entrada, que é o número anterior. Então, 208, 212. Esse é o ordenamento. Qual é o próximo? 25º. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 214. Tá certo? Então, quer dizer que essa função order ordenou para você. Só que ela não ordenou, ela não mexeu lá na planilha. Ela só te disse os endereços ordenados daquele vetor que você inseriu na função. Se isso não fizer sentido, vocês falam, tá? Como que a gente pode fazer, então, para ordenar, finalmente, o data frame? Sim, vamos lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar... Eu vou fazer um golpe aqui com várias coisas ao mesmo tempo, tá? Vou começar a compor as funções. Espero que faça sentido. Se não fizer, vocês pedem um tempinho. A função head mostra o cabeçalho. A gente já viu. Então, vocês percebam que a função head está usando isso aqui tudo como argumento. Eu escrevi head com a diretiva n igual a 10. Ele vai me mostrar, portanto, as 10 primeiras linhas. Por default, a função head mostra as 6 primeiras linhas. E ela vai mostrar as 10 primeiras linhas do quê? Disso aqui, ó. Education, com várias coisas ali dentro. Observem que o education está seguido por um colchete.
E o colchete é aquela chamada do data frame. Todo colchete vai aparecer aqui como colchete e uma vírgula no meio. O que tiver entre o primeiro colchete e a vírgula é o endereço da linha. O que tiver depois da vírgula até o próximo colchete é o endereço da coluna. Qual que é o endereço da linha? O endereço da linha é isso aqui, ó. Então, o que está acontecendo nesse pedaço da função? A função order vai receber o vetor de investimento. Vai internamente ordenar esse vetor e vai produzir os endereços do menor para o maior investimento, certo? Essa função, do jeito que ela está aqui, ela está alimentando a entrada de linha de uma nova chamada do mesmo data frame. O que vai acontecer então? Ele vai mostrar o data frame de maneira ordenada. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha, se eu colocar, vamos voltar para esse texto aqui anterior, acho que é importante. Se eu chamar Education Invest 32, ele vai mostrar 208, tá vendo? Se eu chamar Education Invest 31, 212. Se eu chamar Education Invest 25, ele vai dar 214. Agora, se eu chamar Education Invest e aqui no meio eu colocar o ordenamento, ele vai mostrar os dados ordenados. Não é bonito isso? Então, a gente combinou duas coisas. Então, tem a função order, que é a função de ordenamento, mas ela não trabalha sozinha. Ela foi desenhada para ser inserida na chamada de linha do data frame. Você chama duas vezes. Você chama na função order, ela gera o ordenamento, e você joga de novo no data frame na entrada de linha, e ele produz o vetor ordenado. Faz sentido? Eu acho tão lindo isso, gente. Porque você vai combinando as coisas, sabe? Então as ferramentas são todas muito simples, e você vai combinando uma coisa com a outra e você vai fazendo aquilo que você realmente quer fazer. Aqui, a única diferença que existe então é o seguinte. Primeiro, eu tô ordenando o data frame de educação. Na entrada de coluna, existe esse menos C 3 a 5. Vamos entender o que isso significa. Primeiro, entender o que é o C 3 a 5. C é uma função que concatena vetores simples. Você quer criar um vetor atômico qualquer, você pode criar com a função C, que é só a letra C minúscula, tá certo? Por exemplo, eu posso criar um vetor que é o seguinte, ó, C, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, viu ali? Então eu chamei, ele publicou embaixo um vetor, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer isso de maneira mais simples, eu posso fazer assim, se você não quiser escrever de 1 a 5, eu escrevo 1, 2 pontos, 5. Ele vai entender que é uma sequência de números inteiros que vai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viram? Tá bom. Nesse momento aqui, por algum motivo, eu não lembro qual, eu não quero que ele me mostre todas as colunas. Eu quero que ele omita as colunas 3, 4 e 5. Por quê? Eu não quero essas informações. Então, ao mesmo tempo que eu vou mandar ordenar por linha, as linhas por um certo critério, eu vou mandar ele omitir determinadas colunas, porque eu não quero vê-las. Então, como que eu faço? Se eu quiser omitir uma coluna, aqui, ó, do mesmo jeito que quando a gente fez para chamar, eu quero chamar o 32, a entrada 32. Eu escrevo 32. Se eu quiser mostrar todo o resto, menos a entrada 32, eu ponho menos 32. Aí ele vai subtrair aquela entrada, tá bom? Então, se eu não quisesse mostrar a coluna 3, eu escreveria menos 3. Se eu não quisesse mostrar a coluna 4, eu escreveria menos 4. Agora, percebam, como tem por uma questão da sintaxe aqui, ó, se eu colocasse aqui, ó, menos 3, menos 4, menos 5, eu ia ter um problema, estão vendo? Porque dentro do colchete, ele entende, ele vai procurar uma vírgula. Antes dessa vírgula é linha, depois é coluna. Não vai funcionar se eu escrever desse jeito. Então eu uso a função C para concatenar essa sequência de números, para ele entender que essa sequência deve ser interpretada como um objeto só. E ao invés de escrever assim, ó, que eu posso escrever assim, tá? É mais elegante eu colocar o menos lá na frente e escrever 32.5. Tá bom? Só uma questão de elegância. E executamos. Ele vai mostrar o resultado lá embaixo. Vocês vão se acostumar com o tempo que cada função mostra o resultado num lugar diferente, tá? É só saber onde procurar. Às vezes mostra no console, às vezes mostra logo abaixo do código.
Então, o que está aparecendo aqui? A sequência das unidades da Federação estadunidenses que menos investem em educação. Essa parte é legal, agora começa a fazer sentido. Porque mesmo não entendendo muito de como eles estão organizados, se você já ouviu falar da Guerra da Secessão e sabe mais ou menos onde estão os conservadores e os progressistas, quem menos investe em educação per capita são os estados que para eles é a região sul, certo? Que é uma região onde tem Texas, onde está o agro deles, né? É isso, né? É isso, gente. Vamos falar das coisas, né? As coisas como elas são, né? E é onde estão os estados que mais historicamente votam no que é a direita deles, né? Faz sentido? Bonito, né? Eu acho uma delícia essa hora que a realidade começa a aparecer no meio dos números. Então, como que a gente pode continuar trabalhando aqui? Então, o que vocês precisam saber? Tá, então, assim, a gente ordenou do menor para o maior, porque é o que a função order faz por padrão, por default. Se você quiser ordenar de maneira inversa, é fácil. É só negativar o critério de ordenamento. Acho isso também inteligentíssimo. Você não precisa criar uma nova diretiva dentro da função, você só põe um menos. Porque você não está ordenando pelo nível, pelo education invest. Quando você negativar isso aqui, ó, ele vai continuar ordenando sempre do menor para o maior. Só que com um sinal negativo na frente, aquele que era o maior vai virar o menor e vai produzir o que você quer. Tá certo? Então, se você quiser fazer aquele mesmo movimento dos que mais investem, é só pôr um sinal negativo ali, onde eu mostrei para vocês, e aparecem onde os que mais investem. Então, nessas regiões, Nordeste, Centro-Norte, aí tem outros lugares, né? Tem uns perdidos ali do Sul que investem mais em educação também. Ou que investiram mais num ano específico, que eu não lembro qual é. Tá bom? 70, muito tempo. Muito tempo, muito tempo. Certo, gente? Última ferramenta. Essas ferramentas que eu estou colocando para vocês aqui, ó, se eu for pensar no tempo que eu invisto fazendo programação, é a maior parte do tempo fazendo isso. A maior parte. Porque a parte da análise mesmo é uma linha. Uma linha e ela produz tudo o que você quer, tá bom? E é também onde vocês mais vão poder ter oportunidade de errar, tá bom? É onde talvez vocês vão querer pensar, poxa, mas eu não devia ter ido pro erro. Devia ter ficado trabalhando no meu programa anterior e não passava por isso. É isso. Esse aqui é o curso de entrada que eu falei, que é um mês. É isso. É aqui. Tá? Então, ordenamos tudo. Depois que você ordenou o seu data frame, você provavelmente vai precisar armazenar isso em algum lugar. Aí voltamos à discussão da atribuição. Você atribuir uma variável a outra é substituir essas variáveis. Então, se eu estou trabalhando no data frame, que é o data frame education, eu vou tomar muito cuidado em todo o meu código se eu escrever education igual a alguma coisa. Porque quando eu escrevi isso, eu alterei a minha base, certo? Você vai fazer isso em quais momentos do seu código? No começo. Ah, mas eu resolvi, lá no meio do meu código, no meio da análise, da terceira para a quinta análise, eu resolvi que eu quero ordenar o meu data frame. Pode ordenar, fica à vontade. Jamais faça uma atribuição no meio do código. Porque isso vai afetar totalmente as análises que vão ser feitas depois, e às vezes você, por exemplo, você executou um pedaço aqui, a gente executa indo e vindo, é bem bagunçado o processo, não é linear. Então, assim, você fez uma reatribuição na sua base de dados, não é bem base de dados, mas na sua planilha de base, né? E no meio do seu código, e você foi executando os códigos aqui na sequência, depois você volta e refaz para verificar a primeira análise que você fez lá no começo, e ela dá erro. E você esqueceu que você mudou a atribuição no meio do caminho. Então, por uma questão de limpeza da programação e talvez de boas práticas de programação, tomem muito cuidado com essas atribuições. Sobretudo se elas são feitas no meio do código, não façam, tá certo? Mas vamos lá. Eu estou decidido, estou lá no começo do meu código, eu sei que eu quero esse data frame organizado a vida inteira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever education igual a education, order, e coloco o ordenamento e fecho. Vírgula, fecho colchetes. Quando eu executar isso daqui, o data frame mudou. Ele já não é mais o mesmo. Quer dizer que ele já não corresponde ao ordenamento que veio lá do lugar onde eu baixei, certo? Já alterei para sempre. Se eu não quisesse alterar assim, para sempre assim, né? nessa minha linha aqui, nesse meu código, se eu não quisesse fazer essa alteração, eu posso estar interessado às vezes em guardar os dois.
Eu quero guardar um que é o original e o outro que é o ordenado ou filtrado. Você pode criar um novo data frame. Eu escrevo ordenado igual a education, tudo igual. Só que ao invés de eu atribuir para ele mesmo, eu atribuo para um outro. Se eu executar aqui, ele vai criar lá um outro data frame. Deixa eu juntar esse trem aqui que está expandido. Tem 2 agora. No momento são iguais porque eu reatribuí e depois criei um novo. Então, eles dizem a mesma coisa. Tá certo? Bacana, gente. Tem 2 coisas que vocês vão querer fazer principais para organizar os data frames de vocês. Uma delas é ordenar. Outra delas, às vezes vocês querem desordenar também dá para fazer, tá? Você cria uma variável aleatória e ordena por ela. A gente pode fazer isso em outro momento. Você também pode estar interessado ou interessada em filtrar. Muito típico, quando você está trabalhando sobretudo com dados que são populacionais. Eu quero olhar para dados do Rio Grande do Sul. Minha análise é de formação de professores no Rio Grande do Sul e eu tenho dados do Brasil inteiro. Então eu preciso eliminar todas as entradas individuais que correspondem a casos que não satisfazem um teste lógico que eu sou capaz de construir. Então a gente vai construir testes lógicos e vai usar esses testes para filtrar linhas do nosso data frame. Geralmente são linhas do nosso data frame conforme esse teste. Por exemplo, eu posso estar interessado em incluir somente estados da região sul e oeste. Posso estar interessado em estados que fazem investimento acima da média e posso estar interessado em mostrar esse resultado. Vamos lá. Olha aqui, como é que tipicamente eu faço? Primeiro, eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir enxergar isso aqui melhor. Eu vou quebrar esse teste lógico em pedaços. Pronto, acho que agora dá para enxergar melhor. Né? Tem uns operadores lógicos que estão tabelados, tá? Eu vou ficar investindo muito nisso com vocês, mas vocês podem sempre perguntar para o Google quais são os operadores lógicos do R. O operador E comercial é o E, né? É a nossa operação lógica E. O operador maior que, menor que, isso é bem óbvio, né? O que tem de novo aqui, de diferente? Igual não é operador lógico. Se você quiser um operador lógico de igualdade, você escreve igual, igual. Se você quiser diferente, um operador lógico diferente, diferente, você escreve exclamação igual. Tá tudo tabelado. Depois vocês dão uma olhada lá. Esse teste aqui, portanto, olha essa parte do teste, o que ela está fazendo? Está pegando, quando eu seleciono, vocês enxergam? Enxergam, né? Essa parte ali está dizendo o quê? Que você vai, por favor, senhor R, pegue a coluna de investimento dentro do data frame educação. Verifique quais são os casos que o valor que aparece ali é maior que a média dessa mesma coluna. Todos aqueles que satisfizerem essa condição, você marca como verdadeiro. Os que não satisfizerem essa condição, você marca como falso. E ele vai produzir, então, um vetor lógico que é do tamanho da quantidade de linhas da planilha. Porque ele vai fazer isso para cada entrada. Estão vendo? E guarda isso. Agora você vai fazer outra coisa, por senhor R. O senhor vai pegar... Agora esse truque aqui é um truque diferente. Ele tem um operador lógico que é um pouco especial, que é esse operador percentual in percentual. Ele é o meu preferido. É o meu preferido, sim. Ele resolve tantas coisas, gente. Você não tem ideia. Ele vai testar quais são as entradas do vetor da esquerda que estão incluídas ou que pertencem. É o operador de pertencimento. Eu não sei se a gente usa o pertencimento na matemática como operador lógico, mas vamos pensar que ele é um operador lógico, se ele fosse, então, né? É isso que ele está fazendo aqui, uma operação de pertencimento. Então eu quero saber, de todas as entradas do vetor região, quais entradas pertencem às seguintes, sul ou oeste. Então ele vai olhar uma por uma. Ele leu norte. Norte está incluída na lista sul-oeste? Não, falso. Próxima, centro-oeste. Está incluída? Não, falso. Olhou e encontrou sul. Sul está incluído, verdadeiro. Então ele vai marcar como verdadeiro todas as regiões que são ou sul ou oeste. Tá certo? E ele tem, então, uma lista de verdadeiros e falsos que marca o pertencimento à região sul ou oeste e uma outra lista, outro vetor, né? Dos investimentos acima da média. E agora ele vai pegar um E comercial e vai cruzar essas duas listas. E vai manter o verdadeiro só para aqueles que tiverem verdadeiro e verdadeiro. Certo? Como resultado, a gente está filtrando todos os casos que simultaneamente satisfazem essas condições.
região sul ou região oeste com investimento acima da média nacional. Eu vou executar essa linha e ela é uma atribuição. Uma atribuição é uma coisa que a gente está chamando de teste, que é uma variável que foi criada, uma estrutura de dados que foi criada, que é um outro vetor, que apareceu ali do lado direito. Ó. Ele é um vetor lógico de 50 entradas. E é esse vetor que eu vou usar para filtrar. Como que eu faço essa filtragem? Aqui eu estou usando o head para não mostrar tudo, mas acho que eu posso executar tudo. Vamos olhar para isso aqui. Ó. Uma dúvida. Diga. Não pertence porque é string ou é porque é mais uma opção de ficar mais sucinto? Fica mais sucinto. Porque às vezes eu tenho muitas... Ou, por exemplo. Isso, ou aquilo, aí fica enorme o código. Por isso que eu gosto desse operador. Eu poderia usar com números também, né? Você poderia escrever um vetor, por exemplo. Uhum. Às vezes é um vetor que vem de um outro lugar. Por exemplo, eu estou trabalhando com uma base de dados que são de cursos de graduação da universidade. E eu quero cursos que são considerados da grande área de exatas. Eu não vou no código digitar um por um. Eu tenho uma outra planilha que lista quais são esses cursos pelo nome, e o nome bate, cara crachá. E eu mando buscar lá e falo o vetor A dentro do vetor B. E ele faz tudo. É lindo, é muito lindo, gente. Eu fico emocionado, sério. Vamos lá. Olhem só para esse trecho aqui do código. O que ele está fazendo, então? Vocês lembram o que é o teste? O teste é um vetor lógico que tem n entradas, onde n é a quantidade de linhas do meu data frame. Ele diz verdadeiro quando é para manter e falso quando é para retirar. Eu vou colocar esse vetor teste onde? Na chamada do data frame, na posição da linha. O que ele vai fazer? Ele, muito esperto. Onde ele achar que é verdadeiro, ele mantém a linha. Onde ele achar falso, ele retira. Exatamente o que eu queria que ele fizesse, certo? Só que aqui, para não mostrar tudo, eu vou usar a função head. Só por isso. E vou mostrar os 10 primeiros resultados para vocês. Então, eu inseri isso tudo dentro da função head, executei. Olha o que aparece. Oeste ou sul. Como a gente viu que a região sul investe pouco, então eles meio que sumiram, né? E tem muitos estados, então, da região oeste com alto investimento, todos acima da média nacional. Certo, gente? Feito isso, se vocês sabem isso daqui, vocês sabem programar... É real. Já posso estar cometendo um exagero. Mas se vocês sabem, vocês sabem programar em R. O resto, vocês vão aprendendo sossegadamente. Não é um bicho de 7 cabeças. É isso tudo e é só isso? É. Vocês vão errar e acertar muitas vezes? Vão. Até acertar vão errar bastante? Vão. Mas as ferramentas básicas, elas são isso. Elas são simples, básicas e a gente vai aprendendo a recombiná-las, né? Fazer coisas diferentes. O que é muito útil vocês saberem? Como que vocês importam dados, só para finalizar esse processo, né? Como que vocês importam dados de Excel e como que exportam dados em Excel ou não. Ou em outra coisa que não seja Excel. Eu prefiro exportar sempre, quando eu vou exportar os dados para eu usar dentro do R mesmo, eu exporto em arquivos binários inespecíficos, né? Que eu costumo chamar com .dat, porque lá na minha aula de Fortran 77, era assim que o professor mandava nomear. Mas a verdade é que pro R tanto faz. Você pode pôr TXT, vai funcionar do jeito que vai funcionar, tá bom? Eu gosto do .dat porque ele não vai abrir, você vai clicar, e você não vai chamar um programa para tentar abrir aquele arquivo. Você não quer, você não sabe o que vai acontecer, né? Que é com o seu computador. Se ele tentar abrir um negócio que não é para abrir do jeito que você quer. Então, o que você pode fazer? Você pode chamar a biblioteca readxl. Isso aqui, gente, é um negócio assim. Se um dia que vocês forem programar na vida de vocês, guardem essa informação no coração de vocês. Porque se vocês colocarem no Google, eu sugeri que colocassem no Google sempre, né? Se vocês perguntarem para o Google como é que importa dados do Excel, vocês vão achar 1000 soluções, nem sempre elas são as melhores. Eu testei várias. Essa daqui, na minha opinião, muito sincera opinião, é de longe a melhor de todas as outras. E eu já perdi muito tempo usando as bibliotecas erradas. Então, se vocês tiverem dúvida, dá uma olhada, abre o livro, certo? Vai especificamente nessa função, tentar resgatar essa biblioteca, essa função, porque ela é muito estável, ela funciona super bem em todos os computadores. Então, aqui você pode usar a biblioteca readxl. Ela principalmente não depende de Java. Então, tem umas bibliotecas antigas que dependem de Java, nem existe mais, eu não sei se existe. No Mac não funciona. Mas ela depende de Java. Então, essas coisas assim, vocês vão achar umas coisas estranhas que vai dar errado, vocês vão ficar bravos. Tá? Então, para não passar raiva, usem essa função aqui.
Então, ela permite que você leia planilhas em Excel, inclusive XLSX, tá? Com a função setWD, vocês estabelecem o diretório de trabalho. Às vezes isso não é necessário, se você quer, só para você avisar para o R qual que é a pasta do seu computador que você quer que ele busque os arquivos, tá bom? Não vai ser necessário quando o seu código estiver rodando e salvo na mesma pasta onde estão os dados que você está buscando. É mais fácil assim, né? Então cria uma pastinha, análise tal. Dentro dessa pastinha você vai colocar os seus dados, o seu código do R, tudo bonitinho. Aí você não precisa chamar a função setWD, mas eu preciso ensinar que ela existe. Aqui eu estou salvando, não vou executar porque isso aqui não existe, né? Se eu tiver lá na minha pasta um arquivo chamado nomeararquivo.xls, eu posso chamá-lo com a função readExcel e atribuir por exemplo, dataset, você chama como você quiser, dataset, dataframe, df, certo? Batatinha, o que você quiser. Então você carrega numa estrutura de dados os dados que estão dentro daquela planilha de Excel usando a função read_Excel. Para você salvar, você pode também salvar em Excel, mas a outra biblioteca é write_xl, ou você pode salvar, se você não quiser abrir no Excel, né? Você pode salvar num arquivo binário, que é esse que eu descrevi para vocês. Para você salvar uma estrutura em arquivo binário, você tem que, a sintaxe é só um pouquinho diferente. Você usa save e você avisa para a função o que você quer salvar. O que da sua memória de trabalho você vai querer salvar. Então, eu quero salvar o dataframe education no arquivo nomearquivo.dat, certo? Se você quiser depois, mais tarde, é bem comum fazer isso, tá? Carregar esses arquivos, esses dados no arquivo binário, você vai usar a função load. Percebe que aqui eu estou chamando nomearquivo.dat. A gente vai fazer isso ao longo do curso todo. Geralmente, assim, quando eu estou trabalhando com dados, sei lá, dados do INEP, a primeira etapa é muito pesada, porque eu estou trabalhando com bases de dados que são de muitos milhões de entradas. Então, primeiro eu preciso limpar os dados, no sentido de que, sei lá, eu baixo um microdados do Enem, do ENAD, seja lá o que for, ele tem muitas colunas, eu não preciso daquelas colunas todas. Então, eu já elimino aquilo que eu tenho certeza que eu não vou usar. Isso vai liberar espaço na memória de trabalho. Eu vou fazer isso uma vez só. Então eu sento, se eu quiser ordenar, eu ordeno, se eu quiser filtrar, eu filtro com muito cuidado, sempre lembrando o que eu estou filtrando, e vou manter os dados que eu realmente vou trabalhar. Esses eu salvo num arquivo .dat. O arquivo .dat, quando você carregar ele com a função load, ele é bem rápido, é muito rápido. Só que para você carregar um arquivo, dados que estão numa planilha de Excel, e que o R for ler os dados na planilha, isso demora um pouco, tá certo? Então eu separo o meu processo de codificação numa etapa que é demorada, que é essa etapa que eu estou lidando com um dado meio cru, eliminando aquilo que eu tenho certeza que eu não vou precisar, colocando a planilha do jeito que eu quero, eu salvo num arquivo binário, e todas as vezes que eu for executar o meu código, eu executo a partir do load, a partir do momento em que eu estou carregando os dados do binário, tá bom? Outra sugestão de organização da programação. Sabendo isso, gente, vocês saem por aí programando à vontade, tá bom? Feito. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui era um slide. Vamos lá, tem tempo ainda. Vamos voltar para a nossa apresentação, então? Então, a gente fez aqui como isso funciona, a gente já viu. Agora a gente vai para a parte 1, lição 3. Então, isso que a gente viu agora corresponde à lição 2 do livro, certo? Estamos entrando na terceira semana. Porque a gente é raiz, né, gente? A gente não é... Isso. A gente não é Nutella, não. Olha só. Para quem, obviamente não é o nosso caso, mas assim, o livro está escrito para pessoas de várias áreas de conhecimento, né? Então a gente tem que pôr lá o que é uma média, o que é um desvio padrão, uma variância, né? Com respeito a isso daqui, eu acho que vale a pena contar uma piada importante, que é sobre como a gente interagiu com o pessoal da Experimental 1 durante um certo momento. Não sei se o Léo viveu isso, acho que não. Não sei se participou desse momento. Mas a gente agora era Teca, Lang e eu. E Eliane. Não sei se a Eliane participou desse mal feito, não. Porque foi mal feito. A gente tem o famigerado N-1, vocês lembram dele? Vocês sabem por que tem aquele N-1? Ali embaixo,
no desvio, na variância ou no desvio padrão amostral? Ninguém sabe. Então, mas tem um porquê, o porquê é muito interessante. Tem duas explicações diferentes. Aí a gente escreveu que era o texto que ia ser distribuído para os alunos, a gente escreveu assim, o desvio padrão populacional é assim, dividido por N, e o amostral é dividido por N-1. A gente não vai explicar isso aqui agora, mas sinta-se encorajado a perguntar para o seu professor. Foi muito legal. Tava todo mundo aparecendo na nossa sala na semana seguinte. Todos os alunos perguntaram, os professores não sabiam, e a gente sabia que não sabiam, porque a gente não sabia também, né? Mas como a gente estava escrevendo um texto, a gente teve que se perguntar, não, pera, eu vou pôr esse negócio aqui, né? É outro compromisso, né? Então eu estou escrevendo um texto, eu tenho que saber de onde vem esse N-1. Tem duas explicações, uma é mais precisa, a outra é a que vai funcionar para a gente nesse momento. A mais precisa é que existe uma correção de viés no indicador da variância amostral. Então, para que a variância amostral funcione como um estimador, indicador não estimador, para que ela funcione como um estimador não viesado da variância populacional, você consegue demonstrar que é necessário dividi-la por N-1, ao invés de dividi-la por N. Na verdade, você faz multiplicá-la por N e dividi-la por N-1. Então, é uma correção de viés. Mas o fato de você colocar um N-1 ali embaixo, no denominador, faz com que ele corresponda, ou que ele coincida com a quantidade de graus de liberdade de uma variância. E graus de liberdade é um outro conceito que eu não vou aprofundar aqui, mas ele é muito importante para a gente calcular variâncias. Se a gente puder definir variância, da maneira como ela é calculada, a gente vai definir, assim, como uma definição de trabalho operacional, né? Ela vai ser sempre uma soma de desvios quadráticos dividida pela quantidade de graus de liberdade dessa soma, tá certo? O que quer dizer que nem sempre aqui vai aparecer N ou N-1, às vezes pode aparecer N-2, N-25, N- um monte de coisa, tá certo? Porque o que vai aqui no denominador é determinado pela quantidade de grau de liberdade do somatório que aparece no numerador, tá certo? Se não fizer sentido agora, não faz mal, vai fazer mais para frente. Então, 3 quantidades que a gente está acostumado com elas, né? Importante também saber sobre a variância, eu sei que vocês sabem disso, mas só para a gente trazer para nossa memória de trabalho, né? A variância, ela tem, sobre variância e desvio padrão. A variância, como ela é uma soma de quadrados, ela tem a propriedade de aditividade. Quer dizer o quê? Se eu tenho uma variância de uma variável x, e eu multiplicar essa variância pelos seus respectivos graus de liberdade, como se passasse multiplicando, sobra o somatório, certo? O que quer dizer que quando eu tenho uma variância multiplicada pelos seus graus de liberdade, eu tenho uma quantidade que é aditiva, quer dizer que eu posso pegar uma variância e seus graus de liberdade, mais outra variância e seus graus de liberdade, mais outra variância e seus graus de liberdade. Essa aditividade faz com que ela seja muito importante para a composição de testes estatísticos, certo? Tem muitas propriedades matemáticas que decorrem dessa aditividade da variância. O desvio padrão não tem aditividade, porque ele está dentro de uma raiz quadrada, tá certo? Você nunca vai somar desvios padrão, a menos que você os eleve ao quadrado, tá certo? Observem isso, todas as equações que forem aparecer, vocês não vão achar desvios padrão somados diretamente. Isso tem a ver até com aquela coisa da incerteza, do laboratório. Você lembra que a gente levava ao quadrado? É isso, é de lá também. Porque aquelas quantidades, a incerteza, ela é interpretada como desvio padrão. Então você não sai somando incertezas. Você eleva ao quadrado e soma como que por um teorema de Pitágoras, né? Soma o quadrado da primeira, o quadrado da segunda e tira a raiz quadrada de novo para você obter uma outra coisa que pode ser interpretada como desvio padrão. É daqui que vem. Que mais? A vantagem, grande vantagem do desvio padrão é que ele está nas unidades de medida de x, da sua variável respectiva. Quer dizer que eu consigo construir escalas, eu consigo colocar o desvio padrão na escala de x, certo? Você pensar, por exemplo, que x está medido em metros, a variância vai estar em metros ao quadrado, então você não vai conseguir colocar na mesma escala. Mas você pode ter, por exemplo, o desvio padrão de uma série de observações em metros, isso vai estar em metros. E é por isso que você consegue, inclusive, colocar lá na declaração de incerteza, sei lá, você mediu um troço que deu 25 centímetros, mais ou menos 1 centímetro. Esse mais ou menos 1 centímetro é sempre um múltiplo do desvio padrão, não da variância. Certo, gente? Seguindo. Existe uma coisa chamada densidade de probabilidade, vocês já conhecem, alguns já conhecem, passando muito rapidamente. Tem muitas formas da gente representar a distribuição de probabilidades de uma certa medida.
Nem tudo é normal, a gente, não sei se vocês estão acostumados já com essa realidade, né? A gente trabalha com distribuições normais a vida toda, no laboratório, né? Existe um teorema que diz pra gente que a distribuição normal de fato é especial e que a gente tende a encontrá-la por aí. Mas nem todos os dados com os quais a gente vai estar trabalhando seguem distribuições normais. Em métodos quantitativos aplicados à pesquisa e educação, é muito comum que a distribuição não seja normal, tá certo? A gente precisa colocar no nosso horizonte que nem tudo é distribuição normal, tá bom? Aqui tem uma densidade de probabilidades de uma distribuição que não é normal. Em todo caso, como que a gente vai interpretar uma densidade de probabilidades? Densidade de probabilidades sempre vai ser uma função, ela é uma função contínua, que descreve como que a probabilidade de ocorrência de um evento se distribui numa certa escala de valores que podem ser atribuídos a esse evento. A densidade de probabilidade ela é uma função contínua, integrável, de menos infinito a mais infinito, e a integral dela dá 1, necessariamente, por definição. E é isso que permite, e ela é sempre positiva, e é isso que permite que a gente consiga interpretá-la da maneira que eu vou descrever agora. Você tem, por exemplo, aqui, suponha que isso aqui é uma distribuição de densidade de probabilidade, é uma densidade de probabilidade de uma distribuição estatística qualquer, e aqui está representado os valores de x de 0 a 30. Aqui eu marquei x igual a 10, x igual a 15, e integrei essa função de 10 a 15. E obtive, na verdade, 0,308. Que como a integral dela de menos infinito a mais infinito é 1, então 0,308 é interpretado como 30,8%. Certo? E o que é 30,8%? É a probabilidade de, sob essa distribuição, eu aleatoriamente obter um resultado no intervalo de 10 a 15. Tá certo? Isso quer dizer que, quando essa função assumir valores mais altos, você está na região que a densidade de probabilidade é maior. Certo? A probabilidade de você obter valor naquele intervalinho ali vai ser maior. Obviamente, essa probabilidade também depende um pouco da largura do intervalo, por isso a gente chama essa função de densidade de probabilidade, porque para produzir a probabilidade ela tem que ser integrada. Vamos ficar atentos a essas funções. Aqui tem um histograma de dados normalmente distribuídos. O que eu fiz? Eu peguei uma coisa que talvez seja um pouco novo para algumas pessoas, em termos de, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático, né? Aqui eu peguei, se não me engano, eu peguei um gerador automático de dados, muito confiável, que é do próprio R, e pedi para ele gerar uma distribuição, melhor, para ele gerar 500 observações, acho que foram 500 ou 1000, um punhado de observações, de uma variável que tem, na população dela, ela tem média 500 e desvio padrão 100. E eu pedi para ele gerar isso e eu plotei um gráfico de barras. E comparei isso com a distribuição normal teórica. Esses dados que vocês estão vendo aqui, essas barrinhas, elas vieram de uma distribuição normal teórica. Mas por efeitos de flutuação estatística ou por efeito amostral, se você tirar essa curva, você não vê uma boca de sino aí, você vê? Dados normalmente distribuídos, muitas vezes, não parecem normalmente distribuídos. Tá? Então, assim, vamos descolar um pouquinho aquela ideia de que você acha que, quando está falando de distribuição normal, você pensa aquela curva suavezinha, bonitinha, né? Não é bem assim, não. Muitas vezes, quando a gente está falando de normalidade dos dados, você está falando de uma certa ideia que ela existe em teoria e que você tem motivos e teoremas que justificam que você traga esse modelo para a realidade. Mas nem sempre é algo que você vê como, sei lá, você vê a mão e você vê que isso aqui é uma mão, né? Dados normalmente distribuídos, você não bate o olho e vê que ele é normalmente distribuído, certo? É isso. Por isso a gente tem testes de normalidade que vocês vão conhecer em algum momento. Isso aqui também vocês estão cansados de saber, que são os intervalos de cobertura, mas compõem o andar para frente da nossa interpretação. A distribuição normal, ela é a mais importante de todas as distribuições que a gente vai analisar, que a gente usa na vida, né? Por motivos que a gente vai ver, que vocês já conhecem, mas a gente vai ver aqui de novo. E para registro, né, se você pega um intervalo que é de mais ou menos um desvio padrão, quando a distribuição dos dados é normal, certo? Você tem aproximadamente 68% dos dados naquele intervalo. Quando você vai para um intervalo de mais ou menos 2 desvios padrão, você deixa de fora mais ou menos 5% dos dados, certo? Com 3 desvios padrão, você tem quase todos os dados ali dentro, tá certo? Eu gostaria que vocês guardassem no fundo do coração de vocês o intervalo de confiança de 2 desvios padrão.
ele vai ser muito importante para todas as análises que a gente fizer, por motivos que vão ficar claros ao longo do caminho. Dito isso, mencionar aqui o teorema do limite central, que vocês, se não ouviram falar, vão ouvir falar agora, mas assim, é bom, se não ouviram falar, ponham no Google e descubram o que é o teorema do limite central, que às vezes é traduzido como teorema central do limite. Acho confuso, não sei. Sim, fica ao gosto do freguês, assim, eu não sei. Fica, enfim, o Lang mesmo dizia que era uma tradução disputada, eu não sei. Opa, mexi aqui de novo. Mas eu acho que faz sentido chamar de teorema do limite central. O que o teorema diz? Ele diz que quando você faz uma soma de variáveis com uma distribuição finita qualquer, pode ser uma distribuição uniforme, certo? Quando você começa a somar essas variáveis, desde que elas não estejam correlacionadas umas com as outras, a variável que resulta da soma dessas variáveis, no limite em que a quantidade de elementos da soma tende ao infinito, é rigorosamente normal. Certo? Essa é uma maneira de enunciar o teorema do limite central, ou o teorema central do limite. E o que esse teorema diz? Ele está dizendo, para os nossos termos muito práticos, quando você está trabalhando com uma variável que ela é uma composição de várias, a tendência é que essa variável composta seja normalmente distribuída. Exemplos, vários. Lembram do alcance? Caiu para lá, caiu para cá, caiu. Eu repeti várias vezes, não foi? Se essas medidas elas não estão correlacionadas entre si, quando eu somar, a média delas tende a ser normalmente distribuída. Você fez um teste educacional, o teste força e movimento, com 30 itens. Cada item pode ter uma distribuição muito louca, qualquer, assimétrica, curtótica, com várias particularidades. Quando você somar todo mundo, a tendência é que aquela coisa que a gente chama de uma nota ou score no teste, né? Que é a soma de todos os acertos. Eu estou pensando na teoria clássica de testes, eu não cheguei na teoria da resposta ao item. A gente nem vai chegar nesse livro, inclusive. Mas na teoria clássica de testes, a própria soma ela tende a assumir uma distribuição normal. Então, como quase tudo que a gente está trabalhando resulta de uma série de condicionantes diferentes e mais ou menos independentes, é usual que a gente assuma que variáveis do tipo contínua sejam normalmente distribuídas em pesquisa educacional, tá certo? Assim como a gente faz no laboratório de física, tá bom? E quem garante isso é o teorema do limite central. Então, só para a gente saber onde é que está o fundamento, né? Não é normal porque é normal, normal não é importante porque ela não tem nada de mágico. Tem um teorema que tem determinadas condições que você precisa conhecer e ele justifica você evocar a distribuição normal teórica e supor que os seus dados estão em conformidade com ela muito frequentemente. Vamos lá. Agora a gente vai para a parte 2. Essa aqui é a parte 1, ela é tipo... Então terminamos a terceira semana, né? Quarta semana, por aí. A gente está mais ou menos na quinta semana agora. Para a gente encerrar. Eu vou falar para vocês, muito rapidamente, A gente tem tempo, vai dar para falar direitinho, até com bastante qualidade, eu acho. Mas vai ser rapidamente, porque eu sei que a gente... Eu entendi que a gente aqui tá num... É isso, eu tô chegando, assim, no sentido de eu tô entendendo qual que é o nosso ritmo aqui nesse lugar, nesse contexto. E o fato de sermos físicos muda muito o ritmo possível da gente imprimir num curso dessa natureza. Primeiro vamos falar sobre o problema geral da comparação de médias. Espero não estar chovendo no molhado. Mas a gente vai chegar numa coisa que é o teste T. Quem aqui não conhece o teste T? Pode levantar a mão, gente. Tá, fantástico. Eu não vou acelerar nem só para a gente sinalizar, tá bom? Para a gente saber onde a gente está. O teste T, para os que nunca ouviram falar, é um teste de significância estatística muito frequente. Ele muito frequentemente é o primeiro que se apresenta. E é o teste que eu mencionei para vocês, que se vocês souberem só ele, dificilmente vocês vão ter facilidade de... Né, vocês não vão ter facilidade de ter os seus textos publicados, não vai ser... Porque não é o que se faz. Mas ele é o tipo de aprendizado que é necessário, porque ele é como se fosse um degrau ou uma etapa, porque ele por um lado, ele é muito simples, por outro, ele tem todos os elementos de um teste de significância estatística. Então, se a gente entender bem, isso falta até para os que já conhecem o teste, se a gente entender bem como que o teste está estruturado, por que ele é como ele é, vocês vão entender com muita transparência o mecanismo dos testes de significância mais complexos. Porque o mecanismo é o mesmo. E ele tem a ver com aquela questão inicial de como que você refuta, por absurdo, a hipótese nula.
para afirmar aquilo que você gostaria de afirmar. Vamos lá. Vamos considerar que você tem uma variável escalar, certo? Existe uma variável escalar. O que pode ser a variável escalar? No nosso caso, geralmente é o desempenho do estudante num teste de conhecimento ou o score num teste de atitude. Mas pode ser qualquer coisa que tenha propriedades métricas, tá certo? Essa variável escalar, ela é uma medida do efeito pretendido de alguma coisa, que pode ser uma intervenção, geralmente. Pode não ser bem uma intervenção, pode ser uma variável, uma outra variável binária, do tipo, sei lá, sexo. Separei meninos e meninas, que é o que a gente vai fazer aqui. Vou separar meninos e meninas numa amostra de 50 estudantes e vou avaliar se existe diferença entre meninos e meninas do desempenho na prova de ciências naturais do Enem. Certo? Eu podia estar fazendo o seguinte, eu tenho um grupo de tratamento, um grupo de controle, com todas aquelas instruções que a gente já fez, certo? Vou aplicar um tratamento aqui, o outro não vou aplicar, vou fazer uma medida, vou fazer um teste educacional no final desse processo e quero saber qual é o poder preditivo que o tratamento tem sobre o desempenho dos estudantes. Eu espero que os estudantes que participaram da minha intervenção tenham um desempenho diferenciado ou tenham uma atitude mais positiva frente à ciência. Certo? Faz sentido? Em todos esses contextos, se forem satisfeitas essas condições, então estou falando de várias situações diferentes, tá, que estão cobertas nesse caso. Nós estamos interessados em testar o poder preditivo, e preditivo tem a ver com não associativo, lembram, né? Então tem uma assimetria. Em todos os casos tem uma assimetria, não tem? Então assim, eu penso que o tratamento impacta o desempenho, mas o desempenho impacta o tratamento? Não faz nem sentido. Eu posso até pensar que o fato, sei lá, vou pensar na lógica patriarcal, eu posso pensar que o desempenho das meninas é diferente do desempenho médio dos meninos. Eu, como um cidadão que existe num mundo patriarcal misógino, posso pensar isso. Certo? Mas não faz sentido lógico predizer o sexo com base no desempenho, percebe? Não faz sentido lógico. Então, quer dizer que eu estou diante de um teste, de uma pretensão de avaliação, de análise, que tem assimetria. E quando existe essa assimetria, eu estou pensando em poder preditivo. Então, eu quero testar o poder preditivo de uma variável categórica sobre uma variável escalar. Certo? Quando eu estou nessa situação, eu estou diante da necessidade de uma coisa que a gente vai chamar de análise de variância. Certo? E a análise de variância tem como caso específico o teste T. E o teste T há vários tipos de teste T, mas o teste T que a gente vai analisar aqui, o mais paradigmático, ele é o caso particular da análise de variância quando a variável categórica tem duas categorias. Então, quando o seu preditor, que é a variável independente, for categórico, de 2 níveis, e a sua variável dependente for escalar, você pode aplicar um teste T. Certo? É isso. E por isso ele é o mais simples, porque ele é o caso clássico de que você fez. Na pesquisa educacional, então, é muito simples, muito recorrente. Então, assim, você foi lá, desenvolveu um produto educacional, ou coordenou o desenvolvimento, pode ser uma coisa mais sofisticada. Vamos pensar um caso simples, um produto educacional. Foi desenvolvido um produto educacional, ele foi levado à sala de aula e foi testado. Numa outra sala de aula, não foi testado, não foi levado. Você avalia o desempenho dos estudantes na saída, ou medidas atitudinais, e você testa o poder preditivo da aplicação ou não dessa intervenção. A variável preditora é binária e a variável predita é escalar. Tá certo? Cabe teste T? Cabe. Por que o artigo vai ser rejeitado? Porque o desenho da pesquisa é muito simples. É só por isso. Entendeu? Mas do ponto de vista do cabimento, cabe. Tá correto. O argumento é esse mesmo. É um teste T que deve ser aplicado. Qual que é a diferença do teste T para análise de variância? A análise de variância não está limitada a 2 grupos, portanto, ela não está limitada a variáveis categóricas binárias. Ela admite, enquanto o teste T admite uma variável binária, categórica binária, a análise de variância inclui o teste T e admite variáveis com 3, 4 mais níveis, com 3 ou mais níveis e 2 ou mais variáveis, certo? Na análise de variância, você carrega quantas variáveis categóricas você quiser e com quantos níveis você quiser. Mas a lógica básica de estruturação desses testes é homóloga, é a mesma, é muito parecida. A gente vai ver diferenças, obviamente, né?
mas é isso. Tá claro, gente, o que a gente vai fazer então? Dito isso, em que consiste testar o poder preditivo? Geralmente a gente está interessado em duas coisas que são diferentes. Uma delas é se as diferenças amostrais podem ser atribuídas ao acaso. E isso diz respeito ao que a gente chama de significância estatística. Vamos lá. Eu não sei se para vocês isso é muito óbvio, mas eu lembro que quando a gente estava estudando estatística, levou um tempo para a gente entender essa diferença entre essas duas coisas. Primeiro, você pode estar diante, como a gente vai aparecer aqui um caso, né? Eu vou selecionar 50, aleatoriamente, 50 estudantes do Enem, que respondem, os 50 estudantes primeiros, os primeiros de um ordenamento aleatório. Então, 50 aleatórios do Enem. E nesses 50, já antecipo para vocês, que o desempenho das meninas vai ser menor que o desempenho dos meninos. Certo? Vai aparecer isso na amostra que a gente está analisando. Por que 50? Eu tentei simular uma situação que podia ser a situação na sala de aula de vocês, né? Na sala de aula você está fazendo lá a pesquisa de vocês, então eu tenho uma amostra, às vezes tem mais gente, às vezes tem menos gente, mas 50 é um número bom. Então o que pode acontecer quando você observa 50 pessoas? Pode acontecer de você identificar que as meninas têm um desempenho mais baixo. Objetivamente, naquela turma é o que aconteceu. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: essa diferença que você está observando, porque você observou, ela acontece, real, tá bom? Essa diferença, ela é aleatória, ela pode ser atribuída à seleção que você fez, seleção que alguém fez, né? Daqueles 50 estudantes, porque podiam ser outros estudantes. Ou ela pode ser atribuída, ela é atribuível ao acaso, imputável ao acaso, ou na população da onde meninos e meninas são retirados, essa diferença existe. Quando você se faz essa pergunta, você está fazendo a pergunta do teste de significância estatística, certo? Você está querendo fazer. Então, toda vez que eu falar de teste de significância estatística, eu quero que vocês entendam que a gente está testando se uma diferença observada na amostra pode ser imputada à população ou se ela deve ser imputada ao acaso. Faz sentido? Tá claro? Tem uma outra questão que é diferente dessa, que é a do tamanho do efeito. O fato de uma diferença observada ser imputável à população não quer dizer que essa diferença seja relevante, ou grande, ou importante. Certo? São perguntas diferentes. Porque, olha só, quanto mais você aumenta a amostra, mais... Vocês lembram daquela coisa, de novo o experimento quando eu fizer aqui, é o experimento da bolinha que cai no... Né? Você quer medir o alcance médio de uma série de lançamentos. Você pode fazer para 3 lançamentos, para 5, para 50, para 200. Quanto mais você faz observações, quanto mais você aumenta a quantidade de observações, mais você refina o resultado e torna esse resultado menos sujeito a flutuações estatísticas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, se eu pegar quaisquer 2 grupos de pessoas, podem ser homens e mulheres, podem ser pessoas com o lóbulo da orelha junto e separado, pode ser, certo? Quaisquer 2 grupos de pessoas na escala demográfica, e eu fizer um teste de significância estatística para uma variável escalar, você vai achar a diferença estatisticamente significativa. Certo? Importantíssimo ter isso em mente. Diferenças analisadas sempre é muito forte, porque sempre vai ter uma exceção também, né? Mas elas tendem a ser estatisticamente significativas quando o tamanho da amostra cresce indefinidamente. Porque você vai multiplicando, você vai dividindo tanto, você vai fazendo uma média que flutua tão pouco, que daqui a pouco você consegue uma precisão, eu não sei se isso fisicamente faz sentido, eu acho que não, mas é uma precisão que pode chegar da ordem de fração de milímetro no lançamento do projétil. É sério? Então, matematicamente, isso é possível. Então, a gente precisa colocar essa pergunta. Tá, você achou que é estatisticamente significativo? Pergunta 2. Isso é relevante? Assim, o tamanho dessa diferença. Ok, descobrimos que homens têm um desempenho pior aqui, mulheres têm um desempenho melhor ali, em média, isso está na população. Ok, parabéns para você. Muito bom. Qual é a relevância desse resultado? Qual é a importância desse tamanho de efeito? Certo? Então, essa é uma pergunta que geralmente a gente faz depois, que é para avaliar o tamanho do efeito. Só faz sentido você perguntar o tamanho do efeito depois que você fez o teste de significância estatística, né? Porque o efeito precisa existir para você dizer se ele é pequeno ou grande, tá bom? Lembrem-se sempre que a análise não termina no teste de significância estatística. Ela precisa olhar para o tamanho do efeito.
testando o poder preditivo do sexo sobre o desempenho, como eu antecipei a vocês. O que a gente pode fazer? Peguei lá 50 estudantes, aleatoriamente. O que aconteceu? Fiz algumas contas para eles. São 18 meninos, 32 meninas. É diferente porque eu sorteei 50, os 50 primeiros que apareceram, tá? Na verdade, eu peguei a planilha do Enem e eu criei uma coluna de um número aleatório, usei uma função que gera números aleatórios e ordenei pela coluna de números aleatórios, tá? Então, esses 50 não tem nada de especial. Os meninos ficaram com média em ciências naturais de 515. As meninas, 489. Certo? Bati o olho, os meninos têm um desempenho superior. Bacana? Calculei o desvio padrão da amostra, que é uma medida do quanto os dados amostrais estão distribuídos, de como eles estão distribuídos, ou quanto eles estão dispersos. Entre os meninos, essa medida ficou em 96 pontos, para meninas, 75 pontos. Esse valor não é estranho, porque a escala do Enem ela é montada para ter um desvio padrão populacional da ordem de 100 pontos. Então não está fora da realidade, tá bom? A gente pode fazer, como vocês devem lembrar do laboratório de física experimental, lembra daquele que na verdade tem 3 desvios padrão, né? Tem o sobre n, o n-1 e o n vezes n-1. Aquele n vezes n-1 a gente chama de desvio padrão da média, certo? Lembram disso? E ele expressa não a dispersão da amostra de dados, mas a dispersão da média. Se eu fosse fazer aquela série de observações dos lançamentos, fiz 50 lançamentos. Aí eu calculei o desvio padrão da amostra, que é os pontinhos que estão aqui marcados no chão. E eu vou dividir isso daqui por raiz de n, onde n é a quantidade de observações. Esse resultado, que é o desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, me diz o quanto estão dispersas as médias amostrais que poderiam ser obtidas em uma grande população de amostras com N observações, certo? Então aqui eu tenho uma amostra de 18 meninos, 18 observações. Essa amostra tem um desvio padrão 96. Se eu pegar 96 e dividir por raiz de N, raiz de 18, eu vou achar no caso 22,7, que expressa a dispersão da média, certo? O desvio padrão da amostra diz a dispersão dos dados amostrais e o desvio padrão da média estima a dispersão da média. E é para o desvio padrão da média que a gente vai olhar quando a gente quiser observar, fazer comparações entre médias, certo? Eu acho que eu não deixei isso claro, porque eu falei o tal do poder preditivo, né? Os testes T e análise de variância costumam ser chamados testes de comparações entre médias. Por quê? Porque o que eles estão fazendo, quando você vai testar o poder preditivo da variável sexo sobre o desempenho na prova, é o mesmo, objetivamente, o que você está fazendo, é isso que a gente está fazendo aqui agora, é comparar as médias. Você não está comparando individualmente as pessoas, não, você está comparando as médias, em média. Meninos desempenham como, meninas desempenham como, em média. Quem participou da minha inovação, do meu tratamento, da minha intervenção, teve qual desempenho atitudinal e cognitivo? Em média, aqueles que não participaram tiveram qual desempenho, certo? É isso que a gente está fazendo nos testes, nessa família de testes aqui. E como a gente está fazendo comparações entre médias, o desvio padrão que importa é o desvio padrão da média. E esse desvio padrão da média, como vocês já sabem, eu acabei de lembrá-los, como ele vai com o inverso de raiz de n, ele vai diminuir na medida em que a amostra aumenta. Não é uma relação linear, né? Mas no começo, assim, quando você vai ter uma amostra muito pequena e você aumenta um bocado, o efeito é brutal. Depois que a amostra já está muito grande, fica muito caro o experimento e começa a não valer a pena. Mas é importante vocês saberem, então, que por essa razão, o teste de significância ele vai ficar cada vez mais sensível quanto maior for o tamanho da amostra. Por isso que eu até faço por padrão, assim, quando eu estou fazendo testes, análises com dados nacionais, eu até posso fazer um teste de significância estatística, mas ele não é o mais importante, percebe? Assim, porque tudo que eu testar para milhões de habitantes, milhões de estudantes, vai dar estatisticamente significativo. Na verdade, é incrível se não der. Se não der, você publica, entende? É isso. Porque você está dividindo por raiz de raiz quadrada de milhões. Então, o que você está... Quer dizer que a sua medida, a sua média, tem uma precisão que é de ordens de grandeza abaixo do imaginável, entende? É isso. Então, assim, é importante a gente saber como é que essas coisas funcionam.
Então, quer dizer que em dados populacionais importa mais o tamanho do efeito e menos o teste de significância estatística, nesse sentido, né? A gente sempre faz também, tá? Vai que. Sobre o teste T. Como que ele funciona? Vamos lá. Como é que ele está estruturado? Ele consiste em calcular a diferença padronizada entre médias. Isso aqui é que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Isso aqui é o que vai reaparecer de alguma maneira em testes outros. Eu quero comparar médias, não quero? O que eu vou fazer? Vou pegar uma média menos a outra. Como que eu faço para saber se isso aqui é muito ou pouco? Divido pelo desvio padrão da diferença. Quando eu pego uma quantidade e eu divido pelo seu respectivo desvio padrão, aqui eu tenho média XA menos média XB. Aqui eu tenho desvio padrão de média XA menos média XB. Desvio padrão das médias. Desvio padrão da diferença das médias, certo? Quando eu pego uma quantidade qualquer e desvio pelo seu desvio padrão, eu faço um processo que a gente chama de padronização. Quer dizer que essa variável aqui agora está padronizada. A gente diz que ela está expressa em unidades de desvio padrão. Se essa variável é normalmente distribuída, e o caso do teste T é quase normalmente distribuído, você sabe exatamente onde essa informação está dentro daquela distribuição, daquela densidade de probabilidades que a gente viu antes. Aqui, ó. Isso quer dizer o quê? O teste T, como eu falei para vocês, já testei para vocês que ele é quase normalmente distribuído, certo? Isso quer dizer que se você fizer aquela diferença, pegou uma média, subtraiu da outra, dividiu pelo desvio padrão da diferença das médias, e você achou 2, qual é a probabilidade de você obter esse valor ou um maior? Remota, né? 2,1%. A gente geralmente faz uma integração que a gente chama de bicaudal, que é o seguinte, porque às vezes dá 2, às vezes dá menos 2, mas 2 é tão grande quanto menos 2, certo? Porque o que a gente está avaliando aqui nesse teste é a distância até o zero. Então a gente integra. Se você achou 2, você integra daqui para lá, e você pega o reverte para cá, menos 2, e integra até menos infinito. Se você fizer essa integração bicaudal, você vai achar algo um pouco menor que 5%. Tá certo? Na literatura, tem níveis de significância diferentes que são adotados, mas na pesquisa em educação, nós geralmente decidimos pela refutação da hipótese nula quando a probabilidade dela ser verdadeira é igual ou inferior a 5%. Por isso eu pedi para vocês guardarem o número 2 desvios padrão. Quando vocês acharem um teste, uma estatística de teste, que for normalmente distribuída ou aproximadamente quase normalmente distribuída, e a estatística der 2 ou mais, ou menos 2 ou menos, você muito provavelmente está de partida diante de uma diferença estatisticamente significativa. Faz sentido? Tá bom. Voltando. Vamos olhar para a tabela? Eu estou fazendo que nem o Lang fazia. Porque realmente é muito... Eu acho que a gente tem que honrar essa... eu estou nesse movimento, sabe esse movimento? Enfim, não sei se isso existe aqui na região sul, mas lá no centro-oeste, por diversas transformações, até de referenciais teóricos, e de experiências pessoais mesmo, né? A gente está num movimento, às vezes, de honrar a ancestralidade. Sabe? Acho que é isso, né? A ancestralidade é muito forte, o Lang bichinho, super jovem. Mas a verdade é que a gente aprendeu com pessoas, né? E a gente precisa honrar o que a gente aprendeu com essas pessoas, porque é delas que vem, né? O que a gente conquistou e o que a gente tem. Então, uma coisa que o Lang fazia, por que eu estou falando dele? Porque ele tinha, eu estava falando com o Léo antes, né? Ele tinha uma particularidade muito grande de que visivelmente ele aprendeu a fazer isso daqui num momento ou outro, em que as coisas não eram assim tão automatizadas. Então ele sabia pegar os dados e no meio da conta ele sabia o resultado que ia dar. Não precisava rodar o teste. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem também. Eu preciso rodar um teste de significância estatística para saber que isso aqui não vai dar estatisticamente significativo? Eu não preciso. Eu bato o olho na tabela e eu sei qual o resultado deve dar. E isso aqui é quando vocês forem arbitrar artigos, certo? Vocês precisam saber fazer isso. Olhar, o autor produziu uma tabela aqui, produziu uma outra tabela do lado de lá, você precisa saber olhar, verificar se essa tabela é consistente com a outra, certo? Porque uma pessoa que apresentou essa tabela aqui, ela não pode produzir um resultado estatisticamente significativo. Por quê? Qual é a diferença entre as médias? Aqui eu tenho quase 490 para 515, então eu tenho 25 pontos. Para que essa média, essa diferença seja estatisticamente significativa, eu tenho que ter 2 desvios padrão aqui dentro.
Quais são os desvios padrão da média que eu obtive? 22 e 13. Se a gente fizesse, de alguma maneira, o algoritmo vai fazer uma média entre essas duas coisas, né? 22 e 13 soma e divide por 2 não cabe duas vezes dentro de 25. Percebe? Uma conta muito assim, tipo, o povo chama de conta de físico, conta de padeiro, achei a conta de físico. A gente olha para a ordem de grandeza, se eu achar acertar a ordem de grandeza da aceleração local da gravidade, eu já estou feliz. Então é um pouco por aí. E funciona. Vamos ver? Vamos rodar o teste T, então. Falei para vocês tudo que está escrito aqui. A gente está perseguindo, supondo que nós desejássemos, né, concluir que há diferença estatisticamente significativa no nosso caso, a gente vai calcular o valor P e vai procurar um valor P menor que 0,05. Como ele é calculado? Daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então, existe o que a gente chama de estatística do teste. Todo teste tem uma estatística do teste. No caso do teste T, a estatística é o teste T. No teste Z, a estatística é Z. No teste F, é F. Não, eles não são criativos. Tá certo? É isso mesmo. Então, no teste T, a estatística do teste é a estatística T. E ela está distribuída sob uma distribuição, que é a distribuição T, certo? Que é parecidíssima com a distribuição normal. O dia que a gente sabe sobre a distribuição T, ela é mais achatada que a distribuição normal. Ela é tão mais achatada quanto menor for o tamanho da amostra. Quando a amostra tiver de 30 para mais observações, você não vai fazer diferença entre o T e o Z, ou entre o T e a distribuição normal, tá certo? Isso quer dizer que, no nosso caso ali, que tem 50 observações, eu vou jogar a distribuição normal aqui. Essa aqui até que é a T, viu? Mas para mim está igualzinha. Então eu vou olhar aqui de menos 2 a mais 2, ou melhor, eu vou integrar, o que eu fiz aqui foi integrar até onde dá 5%. Então eu vim integrando de menos infinito e mais infinito para o centro, até bater 5%, que é o limiar que historicamente, tá? É arbitrário, gente, tá? É isso. Que historicamente é utilizado pelas comunidades de ciências da saúde, de ciências da educação, para decidir quando que você descarta a hipótese nula ou não. Então, se a gente costuma descartar em 5%, isso quer dizer que a gente vai descartar depois de 2 e antes de menos 2, aproximadamente, que é o que eu já disse para vocês. Dito isso, como o teste T é realizado no R, simples. Você vai fazer lá uma... Eu nem vou abrir o R para vocês, tá, gente? Você vai salvar num vetor os dados de um grupo de dados, depois no outro vetor o outro grupo de dados. Então aqui eu estou trabalhando com meninos e meninas, né? Eu peguei lá uma planilha Enem, já tinha filtrado para pegar os 50 primeiros, olhei para a nota de ciências na natureza e filtrei. Isso aqui é um filtro, estão vendo? Como é que eu sei que é um filtro? Porque aqui dentro tem um teste lógico. Como é que eu sei que é um teste lógico? Porque tem igual, igual. Então igual, igual é um teste lógico de igualdade. Então eu quero que a variável Enem sexo seja igual ao texto masculino. Então aqui eu estou filtrando só os casos dos meninos. E eu vou mostrar a nota de ciências naturais. Salvar numa estrutura chamada grupo 1. Faço a mesma coisa para as meninas, certo? Salvo no grupo 2. Aí eu escrevo t-test, t.test, grupo 1, grupo 2. Pronto. Acabou. Tá aí o teste. Agora o desafio é ler o output, certo? Que não é tão complicado. Na prática, o que a gente faz? Vamos lá. A coisa no começo é simples, a gente até sabe tudo que está escrito no output. Logo, logo, vocês não vão saber. Não se desesperem. Tá bom? Fiquem em paz. O output sempre vai mostrar mais do que vocês precisam saber. Tá? Então respira em paz, vai um monte de código, as coisas não fazem sentido. Vai atrás do que você precisa saber. Tá bom? E fica em paz com isso. Então ele está falando aqui do teste de Welsh, porque há vários testes de teste T. Não estou olhando para isso agora. Os dados são aqui grupo 1, grupo 2. Estatística do teste, que é aquela diferença dividido pelo desvio padrão da diferença, deu 0,995. Consistente com o que a gente tinha visto, né? Menor do que 2. Desvios, graus de... Isso aqui é grau de liberdade, são degrees of freedom. Eles são recalculados por uma razão que eu não vou mergulhar nela agora, mas ele teria a ver... não, deixa que ele foi recalculado. Mas você pode... Ele é quase como se fosse uma... Ele é muito grosseiramente uma média da quantidade de elementos nas duas amostras. Tá bom? Deu 28 ponto alguma coisa. E o valor P, que é quem eu estou procurando. Então você está perdidão, perdidona, é um teste novo, eu quero saber a significância estatística, procura o p-value.
Vai ter um textão aqui, você vai lá no p-value, pá! Estatisticamente significativo ou não? Não. Certo? Porque se a probabilidade da hipótese nula, que é a hipótese de não associação, de não predição ser verdadeira, é de 32%, isso é muito maior do que 5%. Não é o suficiente para refutar a hipótese nula. E, portanto, nós dizemos que o teste comprovou que não há diferença. Vocês nunca vão dizer que o teste comprovou, porque o teste nunca comprova nada. Você vai dizer que o teste falhou em refutar a hipótese nula. Certo? Essa é a forma, digamos, elegante, logicamente elegante, consistente, de vocês comunicarem o resultado falho do teste. E você interpreta a partir daí, tá bom? Tem uma coisa interessante sobre a hipótese nula, que eu acho, enfim, que ela pode compor a nossa linguagem também. A refutação, ela é sempre uma decisão. Não é o dado não diz nada. Assim, o que ele está dizendo... Vamos dizer que, de repente, o p-value ficasse em 0,04, certo? O teste, ele não está dizendo para você que você tem que declarar que aquela hipótese está descartada. Ele só calculou o valor p. Quem está decidindo declarar a nulidade da hipótese é você. Eu acho importante que a gente faça esse movimento. Assim, é quase um movimento de autorresponsabilidade dentro do processo analítico. Porque, assim, não é... E é importante também sair um pouco daquela lógica muito de um empirismo ingênuo, né? O dado, a análise, não está te mandando fazer nada. Você está no comando o tempo todo. E é você quem decide pela refutação de uma hipótese. Da mesma maneira como é a plateia que decide se eles vão acolher a sua decisão ou não. Percebe? Então, é isso. Então, assim, eu gosto muito dessa redação também. Né? Então, assim, deixar muito claro que o analista está decidindo. Você pode escrever isso. Então, assim, em vista do resultado da análise, decidimos pela refutação da hipótese nula. Outro teste, em outro contexto, pode produzir resultados diferentes? Podem. Outras pessoas podem discordar da sua decisão? Podem. Tudo certo. Porque o que a gente está fazendo o tempo todo são decisões. Você decidiu usar o teste T ou não? Você decidiu codificar suas variáveis como categóricas ou não? Certo? Você está tomando decisões o tempo todo. É importante que você, como analista, se responsabilize por elas e, ao se responsabilizar, se exponha diante da comunidade. Porque se são decisões suas, podiam ser diferentes. Tá certo? Seguinte. Diga. Eu acho que é uma questão técnica que às vezes tem que ter cuidado em alguns softwares. A hipótese nula nem sempre é a diferença entre dois grupos, né? Em alguns softwares pode... Ou seja, a hipótese nula tem que escolher até a hipótese nula que tu está querendo refutar dentro do teste. Às vezes a hipótese nula é que os dois grupos são iguais. Né? Sim. E aí o teste vai ser esse aí na menos 1. O resultado vai ser diferente. Vai ser invertido. A hipótese nula, ela nem sempre é a hipótese que a gente não quer. Eu tenho introduzido dessa maneira, né? Com a hipótese nula como a hipótese que você não quer e a alternativa aquela que você quer. Na verdade, a hipótese nula é a hipótese de não associação. E os testes são todos construídos assim. Então eles vão eles vão assumir a não associação e vão testá-la. E vão produzir um valor P que diz a probabilidade de não haver associação. Às vezes você quer que a não associação... Às vezes você quer falhar em refutar a hipótese nula. Às vezes esse é o seu interesse. E tá tudo bem. Então quer dizer que você está interessado na hipótese nula. Tá. Como de certa maneira a gente estava aqui. Né? Um aspecto que é interessante. Esses 5% tem milhares de artigos argumentando valores diferentes. É tradição. Tem gente que vai trabalhar, tem pesquisas que vão trabalhar com outros limiares. A gente trabalha com 10% ou com 1%. É uma regra do dedão, né? Vamos supor que tu quisesse que houvesse diferença. Deu lá 6%. Tu pode argumentar que deu diferença dentro do intervalo de 4%. Eu não sei, eu nunca fiz isso não. Eu não faria isso não. Eu acho que eu sentava, chorava e tentava um outro jeito. No 5.8 eu argumentei isso. Nossa. Só trabalho com números inteiros. Eu botei um 5.8, eu argumentei altas paradas. Não, mas aquilo que deu 5.8, numa amostra um pouco maior, vai dar estatisticamente significativo, né?
Isso é uma decisão. É muito interessante isso. Claro, Legal esse e exemplo. é subjetivo, porque Uhum. isso depende do tamanho de amostra, né? Isso, É meio que nem questão de contexto, né? Se a gente está fazendo um experimento de física e acha um R quadrado de 0,3 no meu modelo de regressão linear, é lixo. Né? Tá predizendo porcaria nenhuma. Não, aqui é ótimo. Mas dependendo do contexto, pô, caramba, o cara tá predizendo 30% da doença. Pô, 30% pode ser muita coisa. Pois é. Como na astrofísica, o pessoal chega a dado de, eu sempre dou esse exemplo, né? A distância da galera, 2 parsecs mais ou menos 2, assim. Naquele contexto tem significado para eles e para nós. Pô, parece uma coisa tão fora assim, né? Pô, tem uma incerteza da ordem da própria medida. Sim. Isso não quer dizer... Parece uma incerteza inaceitável, né? Chega perto do zero, né? Pois é. Inclui o zero, o intervalo. Pois é. Então, e eles, naquele contexto, aquilo é razoável. Exatamente isso. Assim, a análise do tamanho do efeito depende muito do contexto. E vocês vão... É isso, você precisa ter uma prática de saber o que é muito e o que é pouco na área que vocês estão atuando. Né? Deu 17 horas, eu vou só sinalizar para vocês o que a gente discutiria adiante. Então, o que vocês precisam saber, que é importante saber? A diferença entre testes paramétricos e não paramétricos, que nós exploraremos no nosso próximo encontro. E o slide de resumo. É isso. Nós chegamos até o final, cravado. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que testar o poder preditivo de uma X, uma variável sobre outra, supõe os seguintes passos. Em uma atitude exploratória dos dados ou das nossas expectativas teóricas, produzimos conjecturas testáveis. Em algum momento vocês vão produzir conjecturas. Como, sei lá, estou trabalhando com questões de gênero, então meninos e meninas seriam diferentes com relação a quê? Certo? Então, são conjecturas testáveis. Segundo, realizamos testes de significância estatística visando refutar a hipótese nula. Também vimos que nem sempre esse é o caso, nem sempre esse é realmente o nosso interesse, mas o uso padrão é esse. Né? Avaliamos o tamanho do efeito. Então, se existisse diferença estatisticamente significativa, né, naquele caso entre meninos e meninas, a diferença observada é grande ou é pequena e o que isso significa? O que é grande ou pequeno no contexto da nossa pesquisa? E último, nós avaliamos as premissas do teste, que eu não aprofundei isso agora, mas a gente vai aprofundar no nosso próximo encontro, que tem a ver com essa distinção entre testes paramétricos e não paramétricos. Para registro, testes paramétricos, eles são mais poderosos, são os mais empregados na literatura, são a primeira opção de vocês. Ponto, não sei se negativo, eles assumem algumas afirmações sobre os dados que precisam ser testadas. Quando essas afirmações, essas premissas não são verificáveis, a gente formalmente precisa abandonar esse teste, mas na verdade nem sempre. Vamos discutir isso com calma. Mas assim, é importante saber que alguns testes são chamados paramétricos porque eles assumem algumas afirmações com relação aos parâmetros da distribuição. Por isso são chamados paramétricos. Testes paramétricos sempre precisam passar por testes de consistência depois que você finalizou a análise. Todos os testes que a gente vai analisar, vai estudar aqui, aprofundadamente, são paramétricos. Então todos eles, não, tem uns que não. Tá, vários são paramétricos. Vocês vão ver que eu vou fazer o teste depois. Então você termina a análise e você faz uma outra análise, que você vai como que analisar a análise. Você vai verificar se a análise que você fez é consistente. É isso. Tá bom? Bacana. Nos vemos amanhã.